começar a gravar, vou compartilhar a telinha com vocês já. E aí assim eu já começo a trocar ideia com vocês, a gente vai falando sobre a aula de ontem, aí até a gente chegar na aula de hoje, certo? Então, deixa eu abrir aqui o arquivo de ontem, eu salvei a nossa aula de ontem, para continuar hoje. Oxe, beleza. Essa daqui foi a nossa aulinha de ontem, né? Vamos por aqui embaixo. Vamos pôr esse bagulho pra cá, tentar para o sinal ficar aqui. O bagulho para baixo aqui, pá. Beleza. Então, ó, ontem nós começamos a estudar a circunferência, certo? E aí nós vimos qual é a definição de circunferência, quais são os elementos importantes sobre a circunferência, as posições relativas entre retas e circunferência, lembrando sempre que o raio ele é perpendicular à reta tangente, né? Isso é importante. E aí a gente viu as posições relativas entre duas circunferências, né? Elas podem ser externas, podem ser tangentes. E na tangente existe a tangente externa ou a tangente interna, e também elas podem ser internas. E aí a gente viu a definição de todas elas lá, certinho? Ah, e podem ser secantes também. Beleza? E aí a gente começou a calcular a área, comprimento delas. Então vamos lá. O comprimento da circunferência é aquela distância percorrida em uma volta, certo? E para calcular a área dela, a gente faz πr ao quadrado. E o comprimento, 2πr, como a gente já estudou. E aí a gente estava aqui, ó, no setor circular, e aí eu mostrei para vocês como calcular a área do setor circular. E aí vamos recapitular aqui, ó. Então, ó, se eu tenho um setor circular, é essa região compreendida por todos os pontos aqui entre A e B, certinho? E aí a gente calcula em função desse ângulo θ. Tudo bem, meus amores? E aí eu lembrei para vocês que dá para fazer por uma regrinha de 3. πr ao quadrado, que é a área de toda a circunferência, ela é diretamente proporcional a 360. E a área do setor circular, ela é proporcional a esse ângulo θ. Então, se a gente multiplicar em cruz aqui, a gente vai chegar nessa expressão. πr ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360. E aí eu cheguei até a fazer um exemplo aqui para vocês de uma circunferência em que o raio é 3 e o ângulo do setor é 80 graus. Certo? E ainda falando sobre setor circular, só aqui para a gente iniciar de hoje, hoje é dia 18/6, para a gente fazer aqui a continuação. A gente está lá no capítulo 10, certo? Então, vamos lá. Só para continuação, falando ainda em setor circular, eu tenho outras formulazinhas para ele, tá? E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nela. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui uma circunferência. Tudo bem? Vou desenhar aqui uma circunferência qualquer. Ela vai ter centro O e raio F. E aqui está o setor circular que eu quero desenhar. Então, chique. Aqui o O, A e B. E aí eu tenho o meu setor aqui com um ângulo θ. Certo, meus amores? Tudo bem? E aí a ideia é o seguinte. A ideia é a gente calcular a área desse setorzinho aqui, como a gente viu na aula passada. Então, vamos lá. Qual é a fórmula para a área do setor circular? A área do setor circular, ela vai ser πr ao quadrado vezes θ dividido por 360. Quando que eu vou usar essa fórmula? Quando θ ele for em graus.
Certinho? Então, quando o θ estiver em graus, quando ele for dado aqui em graus 80, como a gente fez na aula passada, eu vou usar essa fórmula aí, que é a área πr ao quadrado vezes θ dividido por 360. Caso, presta bastante atenção agora, caso o θ seja dado em radianos, o que eu vou fazer? A área ela vai ficar assim. A área do setor circular ela vai ficar r ao quadrado vezes θ dividido por 2. Nesse caso aqui, ó, é quando o θ ele estiver em radiano. O que aconteceu com a fórmula? Por que sumiu o 360? Porque eu peguei a fórmula de cima, ó, que é a área do setor circular, que é πr ao quadrado vezes θ, dividido por 360, e aí eu substituí aqui o 360 por 2π, porque 360 graus em radiano é 2π. Vocês lembram disso? Sim ou não? Sim? Não, mas Sim. lembrei agora. Lembra que π é 180 graus, então 360 é 2π. Então, ó, no lugar aqui do 360, eu vou colocar 2π. E aí vai cortar o π com o π, vai ficar o quê? R ao quadrado vezes θ dividido por 2. Certo? Então, bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Então, ó, essa segunda fórmula aqui, você vai usar quando o θ for dado em radiano. Tá claro isso? Tá certo? πr ao quadrado vezes θ dividido por 360, com um θ em graus. R ao quadrado vezes θ dividido por 2, com um θ em radiano. E aí, galera, tem uma parte muito importante, uma terceira fórmula, e isso é importante demais, vai fazer sentido para a gente lá em Cone, por exemplo, que a gente vai fazer uma aplicação dela, que é a seguinte. Posso apagar aqui? Vou apagar essa formulazinha aqui, essa demonstração. Era só para vocês entenderem o porquê que é r ao quadrado vezes θ dividido por 2. Foi porque eu substituí o 2π no lugar do 360. É o seguinte. Essa distância de A até o B, a gente chama de L. O que seria o L? Vamos lembrar lá do primeiro ano. Ele seria o comprimento do arco. No caso ali, do arco AB. E aí, o que é comprimento? Seria a distância que a gente percorre de A até B. Então, ó, o que é esse L? Seria a distância de A até B. E aí tinha uma relaçãozinha entre esse L, o ângulo θ e o raio. Vamos ver quem lembra disso lá do primeiro ano. Quem lembra disso? Qual é a relaçãozinha? Θ igual a L sobre R? Isso. O θ é igual a L sobre R. Lembra? Quando você pega o comprimento e divide pelo raio, você descobre o valor desse θ aqui em radianos. Você vai descobrir o valor do θ em radianos. Isso é a definição de radianos. O que é o radiano? O que seria o radiano? Seria o comprimento do arco dividido pelo raio aonde ele está inserido. E aí, dessa relaçãozinha, presta bastante atenção aqui em mim, ó. Eu posso tirar que L é igual a raio vezes θ. E aí, o que nossos amigos pensaram nisso? Na fórmula de cima, a segunda fórmula, aqui a gente não tem R ao quadrado vezes θ.
E vocês concordam comigo que r ao quadrado é a mesma coisa que r vezes r? Aí vai multiplicar por θ e vai dividir isso daqui por 2. O que nossos amigos perceberam? Que r vezes θ é exatamente o L. E aí eles tiraram essa terceira fórmula para o setor circular, que é essa, ó. A área do setor circular vai ser o raio vezes o comprimento do arco dividido por 2. Então, ó, são fórmulas bem específicas de quando usar. A primeira, para quando a gente sabe o valor do ângulo e ele está em graus. A segunda é para quando a gente sabe o valor do ângulo e ele está em radiano. E essa terceira, a gente não precisa do ângulo. Do que a gente precisa? A gente precisa do raio e do comprimento do arco. Então, essa terceira é quando que eu vou usar, Bisteca? Quando o cara falar qual é o valor do raio e falar qual é o valor do comprimento. Então, vai ser raio vezes comprimento dividido por 2. Aí eu vou mostrar um exemplo dessa daqui, ó, de como a gente usar. Mas o importante é saber quando usar cada uma delas, certo? Então, a primeira a gente vai usar quando eu sei o ângulo e ele está em graus. A segunda, quando sei o ângulo e ele está em radianos. E a terceira não precisa do ângulo. Eu preciso do raio e do comprimento. Tudo bem, meus amores? Vocês entenderam isso? Então, é raio vezes comprimento dividido por 2. E aí, vocês entenderam como é que chegou nela? Eu não quero simplesmente só apresentar para vocês. Tem toda uma história. A gente pega essa segunda fórmula e substitui aqui, ó. Isso é importante. No lugar do produto de raio vezes θ, eu substituí pelo L. Então, ela não veio assim do nada, certo? Olha lá quando que você vai aplicar. Deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Para não ser tão rápido assim também. Olha lá. Vamos lá imaginar uma situação assim. Exemplo. O cara dá para nós uma circunferência de centro O. Aí ele fala que o raio dela é 5 centímetros. Vamos dizer aqui que o raio é 5 centímetros. E aí ele diz para a gente que o comprimento daqui até aqui é igual a 4 centímetros. E aí ele pede para a gente determinar qual é o valor desse setor circular. Certo? Então, qual é o valor desse setor circular? Olha lá, ó. Não adianta a gente saber só essa forma. A área do setor circular é igual a πr ao quadrado vezes θ dividido por 360. Saber só essa fórmula aqui não adianta. Só se você souber calcular o θ, porque ele não deu o θ. Tudo bem? Então, a gente não vai usar essa. Já vamos usar a terceira fórmula direta. O que a gente aprendeu? Que a área do setor circular é o raio vezes o comprimento dividido por 2. O raio é 5, o comprimento é 4, dividido por 2. Então, a área do setor circular vai ser 20 dividido por 2, vai dar 10 centímetros quadrados. Acabou. Tudo bem? Então, ó, vocês entenderam? O mais importante do que decorar simplesmente é entender quando usar. Vocês entenderam quando que vai usar?
Tá? Sim. E aí a gente vai ver dependendo da situação que a gente tem, né? Dependendo do probleminha, qual delas que a gente vai usar. Ô, professor, essa aí é radiano também, né? Isso, porque a gente teve que usar ali aquela relaçãozinha de comprimento dividido pelo raio e o ângulo ele fica em radiano. É que no caso aqui a gente não precisa do raio, então eu não estou fazendo. Mas caso, por exemplo, ó, outra maneira de fazer seria isso aqui, Enzo. Ó, bem legal a pergunta que você fez. Se eu pego 4 e divido por 5, 4 quintos é o valor daquele ângulo, é em radianos. E aí eu uso aquela outra fórmula, né? A área do setor circular vai ser R ao quadrado vezes θ dividido por 2. Que aí você vai perceber que vai dar na mesma. Que vai ficar 5 ao quadrado vezes o θ, que é 4 sobre 5, e isso tudo dividido por 2. Aí você vai ver, ó, que vai cancelar esse cara com esse e vai dar na mesma. Entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Mas é uma boa pergunta. Se você lembrar dessa relaçãozinha, você não precisa decorar essa forma. Mas ela é legal porque ela já sai direto, né? Tá faltando, pessoal, só mais duas fórmulas para eu apresentar para vocês, que é a área do segmento circular e a área da coroa circular. E aí a gente faz os exercícios, tá bom? E aí a gente encerra esse capítulo. Esse capítulo é bem mais curto, né? Como eu expliquei para vocês, ele é um capítulo que ele faz uma revisãozinha de geometria plana, certo? E aí, nessa revisãozinha de geometria plana, é uma base para a gente aplicar no capítulo 11. E no capítulo 11, a gente vai ver cilindro, e a base do cilindro é um círculo. Então, por isso que a gente precisa saber calcular a área do círculo. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. A próxima fórmula que eu quero mostrar para você é a fórmula da coroa. Eita. Não é coroa segmento, é coroa circular. Ó, o que é a coroa? Eu vou ter duas circunferências que a gente chama de circunferências concêntricas. O que seriam circunferências concêntricas? As duas circunferências, elas são concêntricas. Significa que elas têm o mesmo centro. Então, quando elas são concêntricas, significa que elas têm o mesmo centro, ok? Caso você lê essa palavra aí no enunciado. Então, esse centro O, ele é o centro dessa circunferência de raio R' e é o centro da circunferência de raio R'. É o mesmo centro para as duas. E a região que a gente chama de coroa circular seria essa região aqui, ó. É a região interna da circunferência maior e externa da circunferência menor. Essa região a gente chama de coroa circular. Por que é coroa? Porque seria a região onde está a coroa do rei, certo? Se você for imaginar isso aqui, como se na coroa do rei, a cabeça do rei ela vai entrar aqui na circunferência menor e essa região seria a região aonde sai ali a coroinha do rei. Tá claro isso? Por isso que a gente chama de coroa circular. E aí, como é que a gente calcula a área dessa região? Vamos lá, é bem simples. Vamos lá. Para calcular a área da coroa circular, né? Vamos falar que a coroa é a área do CC. O que a gente vai fazer na área da coroa circular? Você vai pegar e vai calcular a área da maior e vai subtrair a área da menor.
Então, você vai fazer o seguinte, a área do CC vai ser πr ao quadrado. Essa daqui é a área da maior. E aí eu vou subtrair πr ao quadrado. Eu vou subtrair a de dentro. Eu estou pegando toda a área de dentro, né, da maior zona, e estou tirando só a parte da outra. Certo? Então, ó, essa expressão é a área do CC. O livro de vocês, acho que ele deve trazer até assim, ó, que a área da coroa circular ele coloca o π em evidência, aí você pode colocar assim, r ao quadrado menos r ao quadrado. Mas isso daqui, ó, tanto faz. Tudo bem? Essa daqui é a fórmula para a área da coroa circular. Beleza, meus amores? Alguma dúvida? Não. Aí a gente vai ver alguns exercícios sobre isso. E a última parte aí, que ele deve ter trazido para vocês, é o que a gente chama de segmento circular, tá? Aí a gente tem que tomar cuidado para não confundir segmento com o setor, tá? Segmento circular com o setor circular. Então, aqui está a área da coroa. E agora a gente vai ver como calcular o segmento circular. Ô, professor, Pois não. essa parte de coroa não está no livro, não. Não? Verdade, não tá. Não. Foi o que eu falei para vocês. Eu prefiro fazer tudo o que eu entendo que é importante sobre círculo e circunferência, mesmo que não esteja no livro, tá? Tá bom. Ó, o segmento tá. Acho que não sei, acho que não tá não. Mas o que tem no livro, então? Será que eu tô dando Tem aula? nada No livro só tem tem uma assim, página. tem círculo, área do círculo e inscrição e circunscrição de polígonos. Ah, tá. Só isso? Tá bom. Só. Tô perdida também. Hã? Eu fiquei toda perdida. Eu falei, ué, não tá aqui. Entendi. Ó, isso daqui é um setor que a gente já aprendeu, certinho? Então tá aqui o ponto A, o ponto B, e aqui é o centro O. A gente já aprendeu a calcular a área desse setor, tudo bem? O que é o segmento? Presta bastante atenção agora. Vou pegar aqui uma retinha e vou desenhar a corda AB. Beleza? E aí, a área que a gente chama de segmento circular seria essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui. A bordinha da pizza? A bordinha da pizza. Vamos pensar que você pegou um pedaço de pizza, seria esse pedacinho aqui, onde está a bordinha dela. Não só a bordinha, né? A bordinha está aqui. Mas seria um pedaço da pizza com a borda, né? Como que a gente calcularia essa área em verde? Qual seria a ideia de vocês para calcular essa área em verde? Calcular a área desse setor e depois diminuir da área do triângulo. Muito bem. Essa é a expressão para o segmento circular. A área do segmento circular vai ser a área do setor circular, que seria a área de todo o pedaço de pizza, menos a área do triângulo. Certo? E aí, galera, se você guardar isso, eu já fico feliz demais, porque isso daqui que é importante para a gente, ó. Saber que o segmento circular é o setor menos a área do triângulo. Tudo bem?
Mas, Bisteca, dá para melhorar isso? O que eu vou fazer na hora de resolver? Você vai fazer o seguinte. Olha lá. A área do segmento, ela vai ser assim. A área do setor, a gente já sabe calcular, né? Eu preciso do raio, preciso do ângulo aqui, ou eu preciso aqui do L. Tá certo? Então, a área do setor, a gente pode calcular, por exemplo, com π r ao quadrado vezes θ dividido por 360, menos. E aí eu quero dar uma dica para vocês para fazer a área do triângulo. Vocês concordam comigo que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles? Porque o raio é igual aqui, ó, o lado OA e o lado OB, eles são iguais porque é o raio? Sim ou não? Sim. Aí, vocês lembram da fórmula trigonométrica do triângulo? Eu já passei R2 elas para vezes seno de vocês. θ sobre 2. Isso, você vai fazer lado A vezes lado B vezes o seno de θ dividido por 2. Lembra? Você vai fazer assim, ó. A trigonométrica é, para calcular a área do triângulo, você faz lado A vezes o lado B vezes o seno de θ dividido por 2. Nesse caso, o lado A é R e o lado B é R. Então, a área do triângulo, nesse caso, ficaria assim, ó. Raio vezes raio vezes o seno de θ dividido por 2. Certinho? Isso daqui é uma ajuda só para vocês. Aqui no lugar de R vezes R, você pode colocar R ao quadrado. Então, a área do segmento seria πr ao quadrado vezes θ, dividido por 360, que é a área do setor, menos R ao quadrado vezes o seno de θ, dividido por 2. Certo? Essa daqui seria uma expressão para você usar, para você guardar para a área do segmento. Vou dar um exemplo desse para vocês, de como é aplicado. Vamos lá. Ó. Aqui eu quero que você diga qual é a área desse segmento circular aqui. Certo? Sabendo que o ângulo aqui é 30 graus e que o raio vai ser igual a 4. Tudo bem? Só para a gente aplicar mesmo. Então, aí você vai lembrar assim, o Bisteca me ensinou que o segmento circular é a área de todo o setor circular menos a área do triângulo. Então, vamos calcular a área do setor. Você pode fazer separado, tá? A área do setor circular. Então, o que ele vai ser? π vezes r ao quadrado. Então, no caso aqui, eu já vou até substituir. 4 ao quadrado vezes o θ, que é 30 graus, dividido por 360. Certo? Então, a área do setor circular vai ser π vezes 4 ao quadrado, 16 vezes, aqui vamos simplificar, ó, 360 dividido por 30, vai sobrar aqui embaixo 12. Sim? Bem?
Então, vai ficar 12. Então, a área do setor circular é, se a gente simplificar isso daqui por 4, ó, eu vou ter 4π sobre 3 centímetros quadrados. Essa seria a área do setor. Oi. Quando o enunciado ele não dá o valor de π, a gente não pode colocar 3,14, né? Não. Exatamente o que eu ia falar agora. Se por um acaso o enunciado fosse bonzinho aqui, se fosse contar esse problema, eu ia colocar para você usar o π aproximadamente 3. Que aí ia cortar, entendeu? Normalmente, quando é exercício assim, ele fala para colocar π3, mas a gente não vai colocar nada porque o enunciado não falou. E a gente não coloca nada no π se o enunciado não falar, Ana, tá certo, tá? E aí, ó, agora eu vou fazer a área do triângulo. Então, ó, o que a gente aprendeu na área do triângulo? Ó, faz aquela formulazinha. Esse lado vale 4 e é igual a esse. É um triângulo isósceles. Então, a área do triângulo vai ser lado A vezes lado B, vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. A gente já tem aqui, ó, o seguinte. Posso cortar esse 4 com esse 2 e dar 2. Eu vou ter 8 vezes. O seno de 30 graus, eu coloquei ele de propósito, que vale meio. Então, a área do triângulo vai ser 4 centímetros quadrados. Certo? Tudo bem? Nesse caso, eu não colocaria, senão a área do segmento daria 0. Mas aqui vai dar uma diferença bem mínima, né? Então, a área do segmento, que o π é maior do que 3, seria 4π sobre 3 menos 4. Aí você pode colocar o 4 em evidência ou pode deixar assim, vai depender do exercício. Tá bom? Tá bom. Aí, o que ele fala de polígono é o que eu vou comentar com vocês também. Porque dá para calcular a área de qualquer polígono regular e é circunscrito a uma circunferência. Tá? Dá para calcular a área de qualquer polígono regular circunscrito a uma circunferência. E o triângulo, ele tem uma área que é para ele quando está inscrito a circunferência também. Aí eu vou falar para vocês, mas eu não lembro se eu falei já. Galerinha, ó, tem uns 1 minuto e pouquinho, tá? Eu vou montar aqui o próximo quadro. E aí, enquanto eu estou montando, a gente vai cair, certo? Aí vocês voltam nesse mesmo link, por favor. Beleza? Show. Aham, beleza.